escolher no final desse dia tem que ver com as decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida, obviamente, mas as de hoje, especialmente. Quando você toma uma decisão, você tem pelo menos 4 possibilidades pós-decisão, que vão determinar se a decisão vai ter o efeito necessário ou desejado, ou se ela não vai ter efeito nenhum. A primeira consequência de uma decisão, o próximo passo depois de uma decisão pode ser desistir dela. Não, vou dar um exemplo da igreja, eu vou à igreja hoje. Aí a cama está lá, cobertorzinho, com esse frio que estava fazendo hoje de manhã, esse vento gelado. Levantar da cama já é uma decisão difícil. Essa é uma primeira decisão. Então, se você desiste naquele momento, a decisão de eu vou ao culto, você cancela a decisão e ela não tem efeito nenhum. Segunda opção, eu vou, mas não vou hoje. Então eu fico na cama de novo. Que é adiar, né? Não, eu decidi, mas eu não vou começar hoje. Aquela história da dieta, que começa só no dia 2 de janeiro. Não, só depois das festas, depois do Natal, aí eu vou começar mesmo. Agora, segunda-feira é o Dia Internacional da Decisão da Dieta, né? Da academia, enfim. Terceira opção, você se preparar para que aquilo que você decidiu possa acontecer de fato. Porque nem toda decisão ela tem uma ação imediata à tomada dela. Algumas podem demorar algum tempo e a gente tem que se preparar para que ela aconteça. Por exemplo, se eu tomo a decisão de me batizar, eu quero entregar minha vida a Cristo, alguns passos que eu preciso dar nesse sentido para que isso se concretize de maneira plena, completa. E por último, embora não quero encerrar essas possibilidades, mas é colocar a sua decisão em prática. 4 possibilidades de uma única decisão. A decisão ela pode mudar a nossa vida, e um estudo agora sério, mais sério pelo menos, realizado lá nos Estados Unidos, em parceria com um laboratório da Hungria, disse assim, a reportagem que anunciava essa descoberta. Diante da necessidade de tomar uma decisão, o cérebro humano analisa as evidências disponíveis em busca da escolha mais acertada, produzindo um sentimento de confiança na sua avaliação. Então, os estudiosos examinaram as tomadas de decisão e chegaram a essa conclusão de que o cérebro analisa as evidências disponíveis para que ele possa escolher a melhor decisão e traga esse sentimento de confiança para que aquela decisão seja firmada e seja executada. Este sentimento de confiança, né, gerado por essa avaliação, embora subjetivo, baseia-se em cálculos estatísticos objetivos. Então, esses estudiosos aqui da neurociência chegaram à conclusão de que o nosso cérebro executa cálculos estatísticos, segundo eles, objetivos, cálculos específicos. Eles não sabem exatamente em que local do cérebro isso é processado, mas devido às reações e análise do movimento cerebral, da energia cerebral, eles conseguem perceber essa decisão e diz que são calculados, fazem-se cálculos estatísticos objetivos. Esse estudo foi publicado no periódico Neuron, ou Neurônio, né? Uma mente treinada, conclui aqui a reportagem, a levar em consideração... Não, perdão, essa frase aqui é uma conclusão minha, que não participei do estudo. Uma mente treinada, portanto, em fazer cálculos estatísticos, segundo a reportagem, mais eficientemente do que computadores, do que os melhores computadores que a gente tem hoje, pela complexidade dos cálculos que são realizados. Isso me traz a ideia de que se a gente colocar um ingrediente Deus, fé, confiança, dentro dessa possibilidade de cálculo, nós vamos atingir outras possibilidades que pessoas que não consideram essas possibilidades podem chegar. Então, quando a gente treina a nossa mente a levar em consideração as possibilidades de Deus, nessa avaliação do nosso mundo ao redor, das evidências ou fatos que estão ao nosso redor, para que tomemos uma decisão, nós podemos colocar as possibilidades da atuação de Deus, as suas promessas, o poder sobrenatural de Deus sobre aquela circunstância, para que então o nosso cérebro coloque dentro desses seus cálculos estatísticos e aumente a minha oportunidade, a minha chance de escolher e tomar uma decisão ao lado de Deus. Então, cientificamente, pensando com base nesse estudo,
nós podemos colocar dentro do nosso pensamento como um fato as possibilidades de Deus e suas promessas para que possamos tomar decisões mais acertadas. E para que nós possamos refletir um pouco sobre uma situação em que a decisão foi importante, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 4. Juízes, ele vai estar no comecinho da sua Bíblia. Ele marca historicamente um período entre a morte de Josué. Vamos recapitular do Êxodo. O povo sai do Egito, 40 anos no deserto, chega na porta de Canaã, Moisés morre, Josué entra como líder da nação, entra em Canaã e ali ele conquista alguns territórios, distribui a terra. Muitos territórios ainda não haviam sido conquistados, mas haviam sido dados ao povo já por Deus. Eles tiraram sortes lá, lançaram sortes, e cada povo, cada tribo recebeu o seu quinhão de terra. A terra de Israel todinha foi dividida em 12 tribos, e agora era a missão de Josué e obviamente dos povos, das tribos, tomarem conta daquele território que Deus já havia dado a eles. O livro de Josué termina com o fato de que nem todos os povos foram expulsos e nem todas as terras foram devidamente tomadas pelo povo de Deus, especialmente pela falta de fé. Não tiveram coragem de enfrentar alguns dos inimigos. E aí a gente entra exatamente no período de Juízes, período em que não havia rei em Israel, portanto logo depois de Josué, antes ainda de Saul. Então é nesse período entre a morte de Josué e o levantar-se de Samuel, que vai ser o último juiz, que vai, a partir dele, aí chega a monarquia para Israel. Então é esse período aí que durou aproximadamente uns 300 anos, segundo os historiadores. Bom, esse período de Juízes, o livro de Juízes é um livro meio pesado e meio triste, se você ler a narrativa todinha. Ela vai mostrando um povo que viu coisas maravilhosas nas mãos de Deus, tanto na saída do Egito, quanto na chegada em Canaã, vitórias maravilhosas que Deus concedeu, e agora eles se estabelecem. Agora eles têm a terra prometida, agora é deles. Mas eles precisavam desapossar os povos ali. E ali começa a falhar. E o livro de Juízes vai mostrando aí, na minha opinião, você pode verificar isso, uma queda na fidelidade desse povo. Eles deixam o Egito para trás. Leva 40 anos para que o Egito vá saindo do coração deles, e quando eles entram em Canaã, na hora deles fincarem a bandeira de Deus ali, eles na verdade começam a se amalgamar com aquele povo, e as suas práticas, a sua cosmovisão, a sua forma de ver Deus e o mundo vai influenciando os israelitas. E o livro de Juízes tem situações e circunstâncias terríveis. Você conhece provavelmente algumas das histórias mais macabras da Bíblia, vem desse livro de Juízes aqui. É muito terrível o que acontece nesse período. Mas aqui no capítulo 4, onde a gente vai ler, a gente percebe também um ciclo que percorre todo o livro de Juízes, e imagino que você também já conhece esse ciclo. É um ciclo de apostasia. O povo se afasta de Deus. Logo em seguida, Deus tira então a proteção do povo, porque o povo não quer seguir a Deus. Os povos ao redor de Canaã, ali os cananeus, os cananitas, enfim, eles começam a invadir Israel, oprimir Israel. O povo sofre então a opressão